amados do Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui para estudar a Palavra de Deus, para louvar o Senhor. Eu te convido mais uma vez a se preparar para esse momento, você aí na sua casa, chama o papai e a mamãe para juntas aprendermos a Palavra de Deus. Você pega sua Bíblia, vamos falar com o Senhor, vamos agora estudar. Vamos aprender mais sobre o que Deus quer para cada um de nós? Amém? Abaixa a sua cabeça, vamos fazer uma oração ao Senhor, pedindo ao Senhor por nossos dias e que Ele possa nos dar um entendimento necessário sobre a sua palavra e aquilo que Ele deseja para cada um de nós. Amém? Senhor Jesus, estamos na Tua presença mais uma vez para estudar a Tua palavra, para aprendermos mais do Senhor. Agradecemos ao Senhor, Pai, por esse dia. Agradecemos ao Senhor pela nossa família. Pai, agradecemos ao Senhor porque o Senhor tem sido bom todos os dias para conosco e tem nos abençoado. Pai, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor venha falar no nosso coração nesse momento. Fala no meu coração, no coração do papai, da mamãe e de cada uma das crianças que estão nos assistindo neste momento. Que a Tua palavra possa entrar e possa germinar e possa dar muitos frutos, Pai. Que possamos aprender com essa lição e que possamos, ó Pai, ter as nossas vidas transformadas pela palavra de Deus. Em nome de Jesus é o que te pedimos hoje e sempre. Amém? Amém. Então vamos estudar a palavra de Deus e a nossa história de hoje está no livro de 2 Samuel, no capítulo 11 e capítulo 12. Você que tem a sua Bíblia, pode abrir lá, você vai ver que toda a nossa história está aqui, na palavra de Deus. E ela é uma palavra viva e eficaz, e ela fala os nossos corações, e ela tem uma palavra muito importante para nós hoje. Amém? Eu vou contar a história que está lá escrito em 2 Samuel, capítulo 11 e capítulo 12. Ok? Então, a nossa história de hoje vai falar de um homem que a Bíblia fala que ele era um homem segundo o coração de Deus. Você sabe quem é esse homem? A Bíblia relata que ele era um homem segundo o coração de Deus. É o nosso amado Davi, o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Sabe por que ele era segundo o coração de Deus? Porque desde a sua infância ele fazia as coisas porque ele amava a Deus e ele fazia de todo o coração para Deus. Ele era humilde, ele era uma pessoa boa, ele era uma pessoa que buscava, que louvava e adorava a Deus todos os momentos da sua vida. E a Bíblia fala no livro de Samuel, capítulo 11 e 12, que um certo dia Davi estava passeando no seu palácio. E era uma época que era época de guerra, onde o rei deveria estar na guerra lutando junto com seus soldados. Mas naquele dia, Davi resolveu descansar, ficar em casa e descansar. Olha para você ver, ele estava com o coração em paz, sossegado. E enquanto ele estava na sua casa, sossegado, descansando, ele foi para o terraço. Imagina um palácio bem bonito, era o palácio de Davi. E Davi foi lá para cima do terraço para ver toda a cidade. E enquanto ele estava naquele terraço, ele viu uma mulher muito bonita. E logo ele ficou apaixonado. Vocês acreditam nisso? Davi ficou apaixonado, gamadão. Ele ficou olhando e ficou assim: gente, que moça bonita é aquela? Eu quero muito conhecer aquela moça. E o coração dele, ficou apaixonado. Então, Davi mandou chamar os seus servos para perguntar quem era aquela moça tão bonita que ele estava vendo lá de cima do seu terraço. E aí, aqueles servos falaram para Davi que era Batseba, esposa de Urias,
um dos seus melhores soldados. Mas Davi não queria saber de mais nada. Ele ficou cego de tanto amor e tanta paixão. E ele queria a Betseba para ele. Pode uma coisa dessa? Olha para você ver onde que os olhos de Davi foi parar. O Davi começou a olhar uma coisa e desejar uma coisa que não era dele. Você lembra que a gente está estudando? Cuidado, olhinho o que vê? Pois é, Davi viu aquela moça bonita e aí ele queria ela para ele. Só que ela já era de outra pessoa. E não pode. A gente não pode querer aquilo que é do outro. Mas Davi, ele ficou cego de paixão, de amor. E ele não quis nem saber. E ele mandou trazer a Betseba para ficar juntinho dele. E ele queria a Betseba para ele. Então, ele viveu um grande romance, um grande amor, grande a paixão que ele queria. E Betseba foi embora para casa dela. E Davi continuou lá no seu palácio. Com o passar do tempo, ainda estava tendo guerra, estava acontecendo ainda uma guerra muito grande. Davi tranquilo lá no palácio. Betseba veio e trouxe uma notícia para Davi. Ela falou assim: Davi, eu estou grávida, estou esperando o neném. E Davi ficou muito preocupado, coração angustiado, ficou com medo. Você sabe por quê? Porque o que ele tinha feito era errado. E agora com o neném ia aparecer o erro dele de Betseba. E aquele erro era suscetível à morte, porque o salário do pecado é a morte, não é? E era um erro muito grave, ia aparecer. Então pensou Davi: o que eu vou fazer para resolver esse problema? Eu vou trazer Urias de volta para casa. Então Davi mandou trazer o Urias de volta e mandou Urias ir para casa para ficar junto da sua esposa Betseba, para ele passar o dia lá com ela, porque eles iam enganar o Urias, iam contar uma mentira para falar que aquele neném era do Urias e não do Davi. Mas sabe o que aconteceu? O Urias não foi para casa. O Urias ficou na porta do palácio e não foi embora para casa igual o rei tinha mandado. E aí Davi ficou apertado, porque o pecado é assim, ele deixa as pessoas em apuros. Então o coração de Davi se encheu de raiva, ficou muito bravo, porque ele tinha dado uma ordem para Urias e Urias não obedeceu. Então o que ele fez? Ele fez um plano muito malvado. Gente, pode uma coisa dessa? Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, agora está com um coração malvado. Sabe por quê? Porque no coração dele entrou o pecado. E quando o pecado entra no nosso coração, ele deixa de ser um coração limpinho e passa a ser um coração negro, um coração preto, um coração sujo. E foi isso que aconteceu com o coração de Davi. O coração dele ficou sujo, ficou cheio de ira, cheio de engano, cheio de coisas ruins. E o plano de Davi foi o quê? Ele mandou que Urias levasse uma carta para o general, falando para que o general colocasse Urias na frente da guerra. E aí, Urias na frente da guerra, Urias ia morrer. Era para ele morrer na guerra. E Urias, todo inocente, levou o recado que estava na carta para o general.
e o general fez aquilo que Davi mandou. E Urias morreu. Que coisa, hein? Coisa triste. Olha para você ver onde que foi parar, o que foi acontecer por causa de um erro, por causa do olhar de Davi, por causa dele querer uma coisa que não era dele. Muito triste, né? Betseba chorou muito por causa que Urias tinha morrido. Mas logo depois ela voltou a ficar feliz, porque Davi pegou e casou com a Betseba, fez dela a sua rainha. E os dois ficaram juntinhos. Só que agora os dois tinham um segredo que não podia ser revelado, que não podia ser contado. Isso que o pecado faz. O pecado às vezes faz a gente esconder segredos no coração, a gente fica caladinho porque a gente fez alguma coisa errada. Não acontece isso? Isso é o que o pecado faz. E aí Davi e Betseba passaram a ter um segredo. E aí, certo dia, o profeta Natã, representado aqui pela palavra de Deus, foi até Davi e falou com Davi assim: Davi, vou te contar uma história. E Davi ficou prestando atenção no profeta, porque Davi conhecia a palavra de Deus. Davi conhecia a Deus. Davi tinha intimidade com Deus. Só que por causa do pecado, ele estava já com o coração ficando distante de Deus. Então, Natã falou assim com Davi: certo dia, Davi, um homem tinha um monte de ovelhas. E ele viu um outro homem que tinha só uma ovelhinha. E ele quis a ovelhinha daquele homem que só tinha uma. Ele tentou comprar a ovelha, mas o homem não quis vender a ovelhinha que ele tinha. Então, aquele homem rico que tinha um monte de ovelhas, mandou matar o homem que tinha uma ovelha só. Na hora, Davi ficou muito bravo e falou assim: tragam esse homem aqui, tragam ele aqui, ele deve ser condenado à morte. Por que ele fez isso com um homem que tinha só uma ovelha? E aí o profeta Natã falou assim: esse homem é você, Davi. E aí Davi teve o seu segredo revelado pelo profeta, pela palavra de Deus, porque diante de Deus nenhum segredo fica oculto. E Deus revelou o pecado de Davi e falou: foi você, Davi, que fez isso. Você já tinha suas esposas, você já tinha sua casa, e você foi lá e pegou Betseba, que era de Urias, não era sua, era do outro. Então Davi chorou bastante, ele se arrependeu do seu pecado, ele chorou e pediu perdão a Deus, e ele se arrependeu. Mas como todo pecado tem consequência, Deus perdoou Davi, mas ele colheu a consequência do pecado que ele tinha feito. E aquele bebezinho que Betseba estava esperando, Deus levou ele para o céu, porque não era certo aquilo que Davi e Betseba fez. Eles fizeram muito errado. Da mesma forma, nós temos que ter muito cuidado com o nosso coração. O nosso coração, ele deve estar totalmente preenchido pela palavra de Deus. Ele tem que estar focado em Jesus. Se o nosso coração não estiver com Jesus dentro, sabe o que acontece? Entra o pecado, entra a maldade, entra muitas coisas. Por isso nós devemos ter muito cuidado com os nossos olhos, porque os nossos olhos, ela é a entrada de tudo que entra para a nossa vida. E como diz a palavra de Deus, se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será mau. Mas se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Então, vamos encher o nosso coração de Jesus, de tudo aquilo que é bom. Assim a palavra de Deus, ela deve estar sempre no nosso coração, todos os dias. Então podemos aprender isso com a lição de Betseba, com a lição de Davi.
no qual a gente não deve desejar aquilo que é do outro. A gente não deve desejar aquilo que não agrada a Deus, como a gente viu na história passada. E a gente deve encher o nosso coração de Jesus. Amém? Fica para a meditação de cada um de vocês. Mateus 6, 22 e 23. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Amém? Vamos falar com o Senhor? Vamos pedir a Deus perdão dos nossos pecados? Vamos pedir a Deus para encher o nosso coração de Jesus? Fala assim comigo: Papai do céu, eu quero te pedir perdão pelos meus pecados. Se por acaso, algum dia, eu desejei algo que não é meu, eu te peço perdão. Papai do céu, se algum dia eu desejei algo que não te agrada, eu te peço perdão. Se algum dia os meus olhos viram e quiseram ver coisas que não te agradam, eu te peço perdão. Papai do céu, limpa o meu coração e que o meu coração esteja sempre cheio de ti, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor? Todas
assistindo as nossas aulas, a continuar compartilhando, acessando mesmo o canal, compartilhando para todos os seus amigos e não deixe mesmo de colocar os seus olhos no Senhor. Tchau!